A Riqueza das Nações, obra de Adam Smith, parte 3. Os primeiros selos públicos desta espécie que foram apostos aos metais correntes parecem, em muitos casos, ter se destinado a certificar o que era tão difícil quanto importante, a qualidade ou pureza do metal, assemelhando-se à marca esterlina, que atualmente é aposta às chapas e barras de prata, ou à marca espanhola, que por vezes é aposta aos lingotes de ouro, que, sendo marcada só de um lado da peça, sem cobrir toda a superfície, garante a pureza, mas não o peso do metal. Abraão pesou para Efron os 400 shekels de prata que concordara pagar pelo campo de Machpelah. O ciclo, porém, era moeda corrente do mercador, por peso, e não decontado, assim como os lingotes de ouro e as barras de prata atualmente. Os impostos dos antigos reis da Inglaterra eram pagos não em dinheiro, mas em espécie, isto é, em vitualhas e provisões de todos os tipos. Guilherme, o Conquistador, introduziu o costume de pagá-los em dinheiro. Este dinheiro, porém, era recebido pelo erário por peso e não decontado. A inconveniência e a dificuldade de pesar esses metais com exatidão ou, de ocasião, a instituição das moedas ou a da estampa, cobrindo inteiramente ambos os lados da peça e, por vezes, também as bordas. Supunha-se garantir não só a pureza, mas também o peso do metal. Tais moedas, portanto, foram recebidas de contado, como agora, sem o trabalho da pesagem. As denominações destas moedas parecem originalmente ter expresso o peso ou a quantidade de metal contidos nela. No tempo de Sérvio Túlio, que primeiro cunhou o dinheiro em Roma, o asse romano, ou pondo, continha 1 libra romana de cobre puro. Estava dividida da mesma maneira que a nossa libra de Troias, em 12 onças, cada uma contendo 1 onça real de cobre puro. A libra esterlina inglesa, no tempo de Eduardo I, continha 1 libra, peso Tower, de prata de pureza conhecida. A libra Tower parece ter sido pouco superior à libra romana, e por vezes menos que a libra Troias. Esta última só foi introduzida na cunhagem inglesa no 18º ano de Henrique. A libra francesa continha, no tempo de Carlos Magno, 1 libra de Troias, de prata de pureza conhecida. A feira de Troias, em Champagne, naquela época, era frequentada por todas as nações da Europa, e os pesos e medidas de uma feira tão famosa eram por todos conhecidos e apreciados. A libra escocesa de dinheiro continha, do tempo de Alexandre I ao de Robert Bruce, 1 libra de prata, do mesmo peso e pureza que a libra esterlina inglesa. Os pennies ingleses, franceses e escoceses também. Todos eles continham originalmente o peso de 1 penny de prata, a 20ª parte de 1 onça e a 240 parte de libra. O shilling também parece ter sido originalmente denominação de 1 peso. Estando o quartel de trigo a 12 shillings, diz o antigo estatuto de Henrique III, então o pão de um farthing deve pesar 11 shillings e 4 pences. A proporção, entretanto, entre o shilling e o penny de um lado ou a libra de outro parece não ter sido tão constante e uniforme quanto aquela entre o penny e a libra. Durante a primeira linhagem dos reis da França, o sou francês, ou shillings, parece em diferentes ocasiões ter contido 5, 12, 20 e 40 pennies. Entre os antigos saxões, 1 shilling aparece em determinada ocasião como contendo apenas 5 pennies,
e não é improvável que tenha sido tão variável entre eles quanto entre seus vizinhos, os antigos francos. Desde o tempo de Carlos Magno, entre os franceses, e de Guilherme, o Conquistador, entre os ingleses, a proporção entre a libra, o shilling e o penny parece ter sido uniformemente a mesma que atualmente, se bem que o valor de cada um tenha sido diferente, pois em todo o país, creio, a avareza e a injustiça de príncipes e estados soberanos, abusando da confiança de seus súditos, gradativamente diminuíram a real quantidade de metal originalmente contida em suas moedas. O asse romano, como nos últimos tempos da República, estava reduzido à 24ª parte de seu valor original, e em vez de pesar 1 libra, veio a pesar apenas meia onça. A libra e o penny inglês contêm atualmente só cerca de 1/3, a libra e o penny escoceses apenas cerca de 36 avos, e a libra e o penny franceses 66 avos de seu valor original. Por meio destas operações, os príncipes e estados soberanos que as executavam conseguiam, em aparência, pagar seus débitos e encerrar seus compromissos com uma menor quantidade de prata do que de ouro, modo seria necessário. Isto, de fato, era só aparência, pois seus credores eram defraudados de uma parte do que lhes era devido. Todos os outros devedores no Estado tinham o mesmo privilégio e poderiam pagar com a mesma soma nominal da nova e aviltada moeda o que quer que tivessem comprado com a antiga. Tais operações, portanto, sempre se mostraram favoráveis ao devedor e ruinosas para o credor, e por vezes causaram uma revolução maior e mais universal nas fortunas dos particulares do que seria ocasionada por uma grande calamidade pública. Foi destarte que o dinheiro tornou-se em todas as nações civilizadas o instrumento universal do comércio pela intervenção do que mercadorias de todos os tipos são compradas e vendidas ou trocadas umas pelas outras. Quais são as regras que os homens naturalmente observam ao trocá-las por dinheiro ou umas pelas outras? Agora passarei a examinar. Estas regras determinam o que pode ser chamado valor relativo ou de troca das mercadorias. A palavra valor deve ser observado tem 2 significados diversos e por vezes expressa a utilidade de algum objeto particular e por vezes o poder de adquirir outros bens que a posse daquele objeto proporciona. Um pode ser chamado valor de uso, o segundo valor de troca. As coisas com maior valor de uso frequentemente têm pouco ou nenhum valor de troca, e pelo contrário, aquelas que têm o maior valor de troca frequentemente têm pouco ou nenhum valor de uso. Nada é mais útil que a água, mas dificilmente com ela se comprará algo. Um diamante, pelo contrário, dificilmente tem utilidade, mas uma grande quantidade de coisas pode, a miúde, ser trocada por diamantes. Para que possamos investigar os princípios que regulam o valor de troca das mercadorias, tentarei mostrar, primeiro, qual é a real medida deste valor trocável, ou em que consiste o preço real de todas as mercadorias. Segundo, quais são as diferentes partes de que esse preço real se compõe. E, finalmente, quais são as diferentes circunstâncias que, por vezes, elevam algumas ou todas essas várias partes do preço acima e, por vezes, rebaixam de sua cotação natural ou ordinária. Ou quais são as causas que, por vezes, obstaculizam o preço de mercado, isto é, o preço real da mercadoria, de que coincida exatamente com o que pode ser chamado seu preço natural. Procurarei explicar tão completa e distintamente quanto puder estes 3 assuntos nos 3 seguintes capítulos, pelo que devo encarecidamente pedir a paciência e a atenção do leitor. Sua paciência para examinar um pormenor que talvez em alguns pontos pareça desnecessariamente tedioso, e sua atenção para compreender o que possa talvez
depois da mais completa explicação de que sou capaz, ainda parecer em certo grau obscuro. Prefiro sempre correr o risco de ser tedioso para que possa certificar-me de ser claro e depois de tomar o máximo cuidado. Para tanto, alguma obscuridade ainda pode parecer restar sobre um assunto por natureza extremamente abstrato. Do preço real e nominal das mercadorias, de seu preço em trabalho e seu preço em dinheiro. Cada homem é rico ou pobre, segundo o grau em que pode adquirir as necessidades, conveniências e diversões da vida humana. Mas depois que a divisão do trabalho foi bem implantada, é a uma bem pequena parte dessas que o trabalho do homem proporciona. A maioria delas ele deve derivar do trabalho de outras pessoas e será rico ou pobre de acordo com a quantidade daquele trabalho que pode comandar ou que ele pode adquirir. O valor de qualquer mercadoria, portanto, para a pessoa que a possui e que não pretende usá-la ou consumi-la, mas trocá-la por outras mercadorias, é igual à quantidade de trabalho que o capacita a comprar ou comandar. O trabalho, portanto, é a medida real do valor de troca de todas as mercadorias, o preço real de tudo, o que tudo realmente custa para o homem que deseja adquirir é o labor e o incômodo de adquiri-lo. O que tudo realmente vale para o homem que adquiriu e que quer dispor disto ou trocar por algo é o incômodo e o labor que pode poupar a si mesmo e que pode impor a outrem. O que é comprado com dinheiro ou bens é comprado pelo trabalho na mesma medida do que adquirimos com o esforço de nosso corpo. Esse dinheiro ou esses bens, de fato, poupam-nos este esforço. Contém o valor de uma certa quantidade de trabalho, que trocamos pelo que se supõe no momento que contém o valor de mesma quantidade. O trabalho foi o primeiro preço à moeda de troca original, que pagava todas as coisas. Não era com ouro ou prata, mas pelo trabalho, que toda a riqueza do mundo foi originalmente adquirida. E este valor, para aqueles que o possuem e querem trocá-lo por alguma nova produção, é precisamente igual à quantidade de trabalho que lhes permite comprar ou comandar. A riqueza, como diz o Sr. Hobbes, é o poder, mas a pessoa que adquire ou herda uma grande fortuna não adquire nem herda necessariamente nenhum poder político, civil ou militar. Sua fortuna pode, talvez, proporcionar-lhe os meios de adquirir ambos, mas a mera posse daquela fortuna não o traz necessariamente. O poder que aquela posse traz imediata e diretamente é o poder de compra, um certo comando sobre todo o trabalho ou sobre todo o produto do trabalho que então esteja no mercado. Sua fortuna é maior ou menor precisamente na proporção da extensão deste poder, ou a quantidade do trabalho de outrem, ou o que dá no mesmo, do produto do trabalho de outrem, que lhe permite adquirir ou comandar. O valor de troca de tudo deve ser sempre precisamente igual à extensão deste poder que traz a seu possuidor. Mas, se bem que o trabalho seja a medida real do valor de troca de todas as mercadorias, não é por ele que seu valor é usualmente avaliado. Frequentemente é difícil precisar a proporção entre duas quantidades diferentes de trabalho. O tempo gasto em duas espécies diferentes de trabalho nem sempre determinará sua proporção. Os diferentes graus de dificuldade suportada e da engenhosidade exercida devem, semelhantemente, ser levados em consideração. Pode haver mais trabalho em uma hora de trabalho duro do que em 2 horas de negócios fáceis, ou numa hora de aplicação a um ofício que levou 10 anos de trabalho para aprender do que a indústria de um mês num emprego ordinário e óbvio. Mas não é fácil achar nenhuma medida precisa de dificuldade ou engenhosidade. Ao trocar com efeito as diversas produções das diversas naturezas de trabalho umas pelas outras, comumente se fazem algumas concessões mútuas. O ajuste se dá, entretanto, não por uma medida acurada, mas pelo
regatear e barganhar do mercado, de acordo com uma espécie de igualdade grosseira que, mesmo inexata, é suficiente para efetivar os negócios da vida cotidiana. Toda mercadoria, além do mais, é mais costumeiramente trocada e, portanto, comparada com outras mercadorias do que com o trabalho. É mais natural, portanto, estimar seu valor de troca pela quantidade de alguma outra mercadoria do que pelo trabalho que pode comprar. A maioria das pessoas também entende melhor o que se entende por uma quantidade de uma dada mercadoria do que por uma quantidade de trabalho. Uma é um objeto simples e palpável, a outra é uma noção abstrata que, se bem que possa ser tornada suficientemente inteligível, não é tão natural e óbvia. Mas quando cessa a troca e o dinheiro torna-se um instrumento comum do comércio, cada mercadoria é mais frequentemente trocada por dinheiro do que por qualquer outra mercadoria. O açougueiro dificilmente carrega bifes ou um carneiro ao padeiro ou ao cervejeiro para trocá-los por pão ou cerveja. A quantidade de dinheiro que ele recebe pela carne regula também a quantidade de pão que depois ele pode comprar. É mais natural e óbvio para ele, portanto, avaliá-los pela quantidade de dinheiro, a mercadoria pela qual ele imediatamente as troca, do que pela quantidade de pães. Mercadorias que só pode trocar pela intervenção de uma outra. Será preferível dizer que a carne do açougueiro vale 3 ou 4 pences a libra do que 3 ou 4 libras de pão, donde o valor de troca de cada mercadoria vem a ser mais frequentemente avaliado pela quantidade de dinheiro que pela quantidade de trabalho ou por qualquer outra mercadoria que pode ser obtida em troca dele. O ouro e a prata, no entanto, como qualquer outra comodidade, variam em seu valor, sendo por vezes mais caro, por vezes mais baratos, às vezes mais difíceis, às vezes mais fáceis de comprar. A quantidade de trabalho que qualquer quantidade particular deles pode comprar ou ordenar, ou a quantidade de outros bens que trocará, depende sempre da fertilidade ou não das minas conhecidas na época em que tais trocas são feitas. A descoberta das abundantes minas da América reduziu no século passado o valor do ouro e da prata na Europa para cerca de 1/3 do que havia sido antes. Como custa menos trabalho trazer estes metais da mina ao mercado, quando aqui eram comprados, comprariam ou ordenariam menos trabalho, e esta revolução em seu valor, talvez a maior, de modo algum, é a única de que a história dá conta. Mas assim como a medida natural de uma quantidade, como o pé, a brasa, a mancheia, que variam continuamente, nunca pode ser medida precisa da quantidade de outras coisas, assim uma mercadoria. Quantidades iguais de valor em qualquer tempo ou lugar são ditas de mesmo valor para o trabalhador. Em seu estado ordinário de saúde, força e consciência, no grau ordinário de capacidade e destreza, ele deve sempre renunciar à mesma porção de sua folga, sua liberdade e sua felicidade. O preço que ele paga deve sempre ser o mesmo, qualquer que seja a quantidade de bens que ele receba em retorno. Destes, com efeito, ele pode por vezes comprar uma quantidade ora maior, ora menor, mas é seu valor que varia, não o do valor que os compra. Em todo tempo e lugar, é caro aquilo que é difícil de conseguir, ou que custa muito trabalho para adquirir, e barato o que é conseguido facilmente, ou com muito pouco trabalho. O trabalho sozinho, portanto, nunca variando no próprio valor, é unicamente o final e real padrão pelo que o valor de todas as mercadorias pode, em qualquer tempo e lugar, ser estimado e comprado. É seu preço real. O dinheiro é apenas seu preço nominal. Mas, se bem que iguais quantidades de trabalho sejam sempre de mesmo valor para o trabalhador, para a pessoa que o emprega, elas podem parecer por vezes de maior, por vezes de menor valor. Elas compram
ora com uma maior, ora com uma menor quantidade de bens, e para ela o preço do trabalho parece variar como o de todas as outras coisas. Parece-lhe caro num caso e barato no outro. Na realidade, porém, os bens é que são baratos num caso e caros no outro. Neste sentido popular, portanto, o trabalho, como as mercadorias, podem ser tido como um preço real e um nominal. Seu preço real pode ser tido como a quantidade das necessidades e conveniências da vida que são dadas por ele. Seu preço nominal na quantidade de dinheiro. O trabalhador é rico ou pobre, é bem ou mal recompensado em proporção do preço real e não do nominal de seu labor. A distinção entre o preço real e o nominal das mercadorias e do trabalho não é matéria de simples especulação, mas por vezes pode ser de considerável uso prático. O mesmo preço real é sempre do mesmo valor, mas por conta das variações do valor do ouro e da prata, o mesmo preço nominal é por vezes de valores diversos. Quando uma propriedade fundiária, portanto, é vendida com uma reserva de pagamento de uma renda perpétua, se quiser que esta renda seja sempre do mesmo valor, é importante para a família em cujo valor se faz a reserva que nunca consista numa certa soma em dinheiro. Seu valor, neste caso, estaria submetido a variações de duas origens. Primeiro, aquelas que surgem das diferentes quantidades de ouro e prata que estão contidas em épocas diferentes nas moedas de mesma denominação. Segundo, aquelas que surgem dos diferentes valores das mesmas quantidades de ouro e prata em épocas diferentes. Príncipes e estados soberanos têm interesses temporários em diminuir a quantidade de metal puro contida em suas moedas. Raramente se interessam em aumentá-la. A quantidade de metal contida nas moedas, creio, em todas as nações tem diminuído quase que continuamente e muito raramente aumentado. Tais variações, portanto, tendem quase sempre a diminuir o valor de uma renda ao dinheiro. A descoberta das minas da América diminuiu o valor do ouro e da prata na Europa. Esta diminuição supõe-se comumente, se bem que não se tenha disto nenhuma prova certa, ainda continua gradualmente e tende a continuar assim por um longo tempo. Por esta suposição, portanto, tais variações tendem a diminuir e não a aumentar o valor de uma renda em dinheiro, mesmo que seja estipulado seu pagamento, não numa quantidade em dinheiro de certa denominação, em tantas libras esterlinas, por exemplo, mas em tantas onças, ou de prata pura ou de prata de um certo padrão. As rendas que são reservadas em cereal preservaram seu valor muito melhor que aquelas que foram reservadas em dinheiro, mesmo onde a denominação da moeda não foi alterada. Pelo 18º ano de Elizabeth, foi decretado que 1/3 de todas as rendas de corporações fosse reduzida em cereal, a pagar em espécie ou de acordo com os preços correntes no mercado público mais próximo. O dinheiro originário desta renda de cereais, se bem que inicialmente 1/3 do todo, é atualmente, de acordo com o Dr. Blackstone, comumente quase o dobro do que se origina dos outros 2/3. As antigas rendas das corporações, de acordo com esta avaliação, devem ter caído quase a 1/4 de seu antigo valor, ou valem pouco mais que 1/4 do cereal que antigamente valiam. Mas desde o reinado de Philip e Mary, a denominação da moeda inglesa sofreu pouco ou nenhuma alteração, e o mesmo número de libras, shillings e pence tem contido muito aproximadamente a mesma quantidade de prata pura. Esta degradação, portanto, no valor das rendas em dinheiro das corporações decorreu totalmente da degradação do valor da prata. Quando a degradação no valor da prata combina com a diminuição de sua quantidade contida na moeda da mesma denominação, a perda é frequentemente ainda maior.
Na Escócia, onde a denominação da moeda sofreu alterações muito maiores que jamais o fez na Inglaterra, e na França, onde foi ainda mais alterada que na Escócia, algumas antigas rendas, originalmente de considerável valor, de start a quase nada foram reduzidas. Iguais quantidades de trabalho, a longos intervalos, serão compradas quase com a mesma quantidade de cereal, a subsistência do trabalhador, do que com iguais quantidades de ouro e prata, ou talvez de alguma outra mercadoria. Iguais quantidades de cereal, portanto, a longos intervalos, serão quase sempre do mesmo valor real, ou permitem ao possuidor comprar ou comandar aproximadamente sempre a mesma quantidade de trabalho de outras pessoas. Farão isto, digo mais precisamente, do que quantidades iguais de quase qualquer outra mercadoria, pois mesmo iguais quantidades de cereal não o farão exatamente. A subsistência do trabalhador, ou o preço real do trabalho, como adiante tentarei mostrar, é muito diferente em diversas ocasiões. Mais liberal numa sociedade que avança para a opulência do que numa que retroage. Qualquer outra mercadoria, porém, a qualquer tempo comprará maior ou menor quantidade de trabalho em proporção à quantidade de subsistência que poderá então comprar. Mas uma renda a ser paga em qualquer outra mercadoria está sujeita não só às variações na quantidade de trabalho que qualquer quantidade particular de cereal possa comprar, mas às variações na quantidade de cereal que possa ser comprada por qualquer quantidade particular daquela mercadoria. Muito embora o valor real de uma renda em cereal deva-se observar, varie muito menos de século para século do que uma renda em dinheiro. Varia muito mais de ano para ano. O preço em dinheiro do trabalho, como procurarei demonstrar, não flutua de ano para ano com o preço real dinheiro do cereal, mas parece sempre se acomodar não ao preço temporário ou ocasional, mas ao preço médio ou ordinário das necessidades da vida. O preço médio ou comum do cereal, de novo, é regulado, como também procurarei demonstrar, pelo valor da prata, pela riqueza ou esterilidade das minas que suprem o mercado com esse metal, ou pela quantidade de trabalho que deve ser empregada e, consequentemente, de cereal que deve ser consumido para trazer qualquer quantidade de prata da mina ao mercado. Mas o valor da prata, se bem que por vezes varie grandemente de século para século, raramente varia muito de ano para ano, mas quase sempre continua o mesmo, ou quase por meio século ou todo um século. O preço médio ordinário de cereal, portanto, durante um período tão longo continuará o mesmo ou quase também, e junto com ele o preço do trabalho, desde que pelo menos a sociedade continue sobre outros aspectos nas mesmas condições ou quase. Entre mentes, o preço temporário e ocasional do cereal pode frequentemente dobrar num ano, em relação ao ano anterior, ou flutuar, por exemplo, de 5,20 a 50 shillings o quarto. Mas quando o cereal está a este último preço, não só o valor nominal, mas o valor real de uma renda em cereal será o dobro do que era pelo anterior, ou comandará o dobro da quantidade de trabalho ou da maior parte das outras mercadorias. O preço em dinheiro do trabalho e com ele o da maioria das outras coisas, sendo o mesmo durante todas estas flutuações. O trabalho, parece evidente, é a única medida universal e precisa do valor, ou o único padrão pelo qual podemos comparar os valores de diferentes mercadorias em qualquer tempo e lugar. Admitimos não poder estimar o valor real de diferentes mercadorias de século para século, pelas quantidades de prata dadas por elas. Não podemos estimá-la de ano para ano pelas quantidades de cereal. Pelas quantidades de trabalho podemos, com a maior precisão, estimá-la, de um século para outro, como de ano para ano. De século para século, o cereal é melhor medida que a prata, visto que iguais quantidades de cereal comandarão a mesma quantidade de trabalho, mais precisamente do que iguais quantidades de prata.
De ano para ano, pelo contrário, a prata é mais bem medida que o cereal, pois iguais quantidades dela comandarão mais aproximadamente a mesma quantidade de trabalho. Se bem que ao estabelecer rendas perpétuas ou mesmo ajustando longos arrendamentos, pode ser útil distinguir entre o preço real e o nominal, mas não tem utilidade ao comprar e vender as transações mais comuns e ordinárias da vida humana. No mesmo tempo e lugar, o preço real e o nominal das mercadorias estão exatamente em proporção uns com os outros. Quanto mais ou menos dinheiro se consegue por qualquer mercadoria, no mercado de Londres, por exemplo, mais ou menos trabalho naquele tempo e lugar lhe será permitido comprar ou comandar. No mesmo tempo e lugar, portanto, o dinheiro é a exata medida do real valor de troca de todas as mercadorias. No entanto, assim é apenas no mesmo tempo e lugar. Se bem que em lugares distantes não haja proporção regular entre o preço real e o preço em dinheiro das mercadorias, ainda assim, o mercador que leva bens de um lugar para outro nada tem a considerar senão seu preço em dinheiro, ou a diferença entre a quantidade de prata pela qual ele os compra e aquela pela qual ele provavelmente as venderá. Meia onça de prata em Cantão, na China, comanda uma grande quantidade tanto de trabalho e de necessidades e conveniências da vida do que uma libra em Londres. Uma mercadoria, portanto, que seja vendida por meia onça de prata em Cantão, pode lá ser realmente cara ou de maior importância real para o homem que a possui lá do que uma mercadoria que seja vendida por uma onça em Londres, para o homem que a possua em Londres. Se um comerciante londrino, porém, pode comprá-la por meia onça de prata, uma mercadoria que depois poderá vender em Londres por uma onça ganha 100% na barganha, tanto quanto se uma onça de prata tivesse em Londres o mesmo preço que em Cantão. Não é importante para ele que meia onça de prata em Cantão lhe daria o comando de mais trabalho e maior quantidade das necessidades e conveniências da vida do que pode uma onça em Londres. Uma onça em Londres lhe dará sempre o comando do dobro de quantidade de tudo que meia onça poderá dar lá, e é isto precisamente o que ele almeja. Como é o preço nominal ou em dinheiro dos bens que, afinal, determina a prudência ou imprudência de todas as compras e vendas e, portanto, regula quase todos os negócios da vida comum no que concerne aos preços, não é de admirar que seja muito mais considerado do que o preço real. Mas, numa obra como esta, por vezes pode ser útil comparar os diferentes valores reais de uma mercadoria, em particular em diferentes épocas e lugares, ou os diferentes graus de poder sobre o trabalho das pessoas que pode dar em diferentes ocasiões aqueles que o possuem. Neste caso, devemos comparar não tanto as várias quantidades de prata pela qual foi comumente vendida, quanto as diferentes quantidades de trabalho que aquelas várias quantidades de prata teriam comprado. Contudo, os preços correntes do trabalho em épocas e lugares distantes dificilmente podem ser conhecidos com algum grau de precisão. Os do cereal, se bem que nos poucos lugares foi registrado regularmente, são em geral mais bem conhecidos e mais frequentemente anotados por historiadores e outros escritores. Em geral, devemos nos contentar com eles, não como sendo sempre exatamente na mesma proporção que os preços correntes do trabalho, mas sendo a melhor aproximação que comumente pode ter. Depois terei oportunidade de fazer numerosas comparações desta espécie. Progredindo a indústria, as nações comerciais acharam conveniente cunhar vários metais diferentes, como dinheiro, o ouro para os pagamentos maiores, a prata para comprar de valor moderado e o cobre ou algum outro metal para grosseiro, aquelas de ainda menor consideração. Mas sempre consideraram um destes metais como sendo mais peculiarmente a medida do valor que qualquer um dos dois outros.
e esta preferência parece geralmente ter sido dada ao metal que primeiro usaram como instrumento de comércio. Uma vez tendo-o utilizado como padrão, o que deve ter feito quando não tinham outro dinheiro, geralmente continuaram a fazê-lo mesmo quando a necessidade não era a mesma. Disse que os romanos só tinham dinheiro de cobre até os 5 primeiros anos antes da Primeira Guerra Púnica, quando começaram a cunhar prata pela primeira vez. O cobre, portanto, parece ter continuado sempre à medida do valor naquela república. Em Roma, todas as contas parecem ter sido mantidas e o valor de todas as terras teria sido computado em asses ou sestércios. O asse era sempre a denominação da moeda de cobre. A palavra sestércio significa 2 asses e meio. Embora o sestércio tenha sido originalmente moeda de prata, seu valor era estimado em cobre. Em Roma, quem possuísse grande quantidade de dinheiro era tido como possuidor de grande parte do cobre alheio. As nações nórdicas que se estabeleceram sobre as ruínas do Império Romano parecem ter tido dinheiro de prata já desde o começo de seu estabelecimento e não conheceram moedas de ouro ou cobre por um longo período posterior. Havia moedas de prata na Inglaterra, no tempo dos saxões, mas havia pouco ouro cunhado até o tempo de Eduardo III, e nenhum cobre até o de Jaime I, na Grã-Bretanha. Na Inglaterra, portanto, e pela mesma razão, creio em todas as outras nações modernas da Europa, todas as contadas são mantidas e o valor de todos os bens e terras é geralmente computado em prata. E quando queremos exprimir a grandeza da fortuna de uma pessoa, raramente mencionamos o número de guinéus, mas sim o número de libras esterlinas que supomos seria dado por ela. Originalmente, em todos os países, creio, uma prova legal de pagamento só poderia ser feita na moeda daquele metal que era considerado especialmente como a referência ou medida do valor. Na Inglaterra, o ouro não era considerado prova legal por longo tempo depois de ter sido cunhado em dinheiro. A proporção entre os valores de dinheiro, de ouro e prata não era fixada por nenhuma lei pública ou proclamação, mas era deixada para ser fixada pelo mercado. Se um devedor oferecesse pagamento em ouro, o credor poderia rejeitar completamente tal pagamento ou aceitá-lo uma tal cotação sobre a qual ele e seu devedor pudessem concordar. O cobre atualmente não é prova legal, exceto na troca de moedas de prata pequenas. Neste estado de coisas, a distinção entre o metal que era referência e aquele que não era algo mais que uma distinção nominal. Com o passar do tempo, as pessoas tornando-se gradualmente mais familiarizadas com o uso dos diversos metais cunhados e, consequentemente, mais bem familiarizadas com a proporção entre seus valores respectivos, na maioria dos países, creio, foi achado conveniente determinar esta proporção e declarar por lei pública que um guinéu, por exemplo, de tal peso e pureza, deveria ser trocado por 21 xilingues, ou ser prova legal para um débito daquela soma. Neste estado de coisas, e durante a continuação de qualquer proporção regulada deste tipo, a distinção entre o metal que é a referência e aquele que não é torna-se pouco mais que uma distinção nominal. Com o passar do tempo, as pessoas, tornando-se gradualmente mais familiarizadas com o uso dos diversos metais cunhados e, consequentemente, mais bem familiarizadas com a proporção entre seus valores respectivos, na maioria dos países, creio, foi achado conveniente determinar esta proporção e declarar por lei pública que um guinéu, por exemplo, de tal peso e pureza, deveria ser trocado por 21 xilingues, ou ser prova legal para um débito daquela soma. Neste estado de coisas e durante a continuação de qualquer proporção regulada deste tipo, a distinção entre o metal que é a referência e aquele que não é, torna-se pouco mais que uma distinção nominal. Em consequência de qualquer mudança, porém, nesta proporção regulada, esta distinção se torna
ou ao menos parece tornar-se algo mais que nominal novamente. Se o valor regulamentado de um guinéu, por exemplo, fosse reduzido a 20 ou elevado a 22 xilingues, todas as contas sendo mantidas e quase todas as obrigações de débito expressas em dinheiro de prata, a maior parte dos pagamentos poderia, em qualquer caso, ser feita com a mesma quantidade de dinheiro que antes, mas requereria muito diferentes quantidades em ouro, maior num caso, menor no outro. A prata pareceria ser mais invariável em seu valor que o ouro. A prata pareceria medir o valor do ouro e o ouro não pareceria medir o valor da prata. O valor do ouro pareceria depender da quantidade de prata que poderia trocar, e o valor da prata não pareceria depender da quantidade de ouro que poderia trocar. Essa diferença, porém, se deveria totalmente ao costume de manter as contas e exprimir a quantidade de todas as somas grandes e pequenas, mais em prata que em ouro. Uma das notas do Sr. Drummond de 25 ou 50 guinéus após uma alteração desta espécie ainda seria pagável com 25 ou 50 guinéus, do mesmo modo que antes. Após uma tal alteração, seria pagável com a mesma quantidade de ouro que antes, mas com muito diferentes quantidades de prata. No pagamento de tal nota, o ouro pareceria ser mais invariável em seu valor que a prata. O ouro pareceria medir o valor da prata, e a prata pareceria não medir o valor do ouro. Se o costume de manter as coisas e de exprimir notas promissórias e outras obrigações em dinheiro desta maneira se generalizasse, o ouro e não a prata seria considerado o metal especial de referência ou medida do valor. Na realidade, durante a continuação de qualquer proporção regulamentada entre os valores respectivos dos diferentes metais cunhados, o valor do metal mais precioso regula o valor de toda moeda. 12 pence de cobre contém meia libra avoirdupois de cobre não da melhor qualidade que antes da cunhagem. Raramente vale 7 pence de prata, mas como pela regulamentação 12 de tais pences devem ser trocados por um xilingue. No mercado são considerados como valendo um xilingue e pode-se ter um xilingue por eles a qualquer momento. Mesmo antes da última reforma da moeda de ouro na Grã-Bretanha, o ouro, ou ao menos sua parte que circunda em Londres, mesmo antes da última reforma da moeda de ouro na Grã-Bretanha, o ouro, ou ao menos sua parte que circulava em Londres e suas vizinhanças em geral, estava menos desvalorizada em relação ao seu peso padrão que a maior parte de prata. 21 gastos e desvalorizados xilingues, porém, eram equivalentes a um guinéu, que talvez também estivesse gasto e desvalorizado, se bem que mais raramente. Os últimos regulamentos trouxeram a moeda de ouro tão próxima de seu peso padrão quanto se poderia levar a moeda corrente de qualquer nação. E a ordem para só receber ouro nos escritórios públicos somente a peso tende a preservar esta situação enquanto aquela ordem for mantida. A moeda de prata ainda continua no mesmo estado desgastado e desvalorizado que antes da reforma da moeda de ouro. No mercado, porém, 21 xilingues desta moeda desvalorizada de prata ainda são considerados como um guinéu daquela excelente moeda de ouro. A reforma da moeda de ouro, evidentemente, elevou o valor da moeda de prata, que pode ser trocado por ela. Na cunhagem inglesa, o peso de uma libra de ouro é cunhado em 44 guinéus, que a 21 xilingues ou guinéu é igual a 46 libras, 14 xilingues e 6 pence. Uma onça de tal moeda de ouro, portanto, vale 3 libras. Na Inglaterra não se paga qualquer imposto ou taxa sobre a cunhagem, e quem carrega o peso de uma libra ou uma onça de lingotes padrão de ouro
a cunhagem recebe 1 libra ou 1 onça em peso de moedas de ouro, sem nenhuma dedução. 3 libras, 17 shillings e 10 pence por onça. Portanto, é dito ser o preço do ouro cunhado na Inglaterra ou a quantidade de moedas de ouro que a Casa da Moeda dá em troca do lingote padrão de ouro. Antes da reforma da moeda de ouro, o preço do lingote padrão de ouro no mercado por muitos anos estivera acima de 3 libras e 18 centavos, ou por vezes 3 libras e 19, e muito frequentemente 4 libras por onça. Esta soma provavelmente na moeda de ouro gasta e desvaloriza, raramente contendo mais que 1 onça de ouro padrão. Desde a reforma da moeda de ouro, o preço de mercado do lingote padrão de ouro raramente excede a 3 libras e 17 por onça. Antes dessa reforma, o preço de mercado estava sempre abaixo do preço de cunhagem. Mas esse preço de mercado é o mesmo, pago em moeda de ouro ou de prata. Esta última reforma, portanto, elevou não só o valor da moeda de ouro, mas igualmente o da de prata, em proporção ao lingote de ouro e provavelmente também em proporção a todas as outras mercadorias. Se bem que o preço da maioria das outras mercadorias seja influenciado por tantas outras causas, a elevação no valor quer da moeda de ouro, de prata, em proporção a elas, pode não ser tão distinto e sensível. Na Casa da Moeda inglesa, o peso de 1 libra de lingote padrão de prata é cunhado em 62 shillings, contendo no mesmo modo o peso de 1 libra de prata padrão. 5 shillings e 2 pence a onça, portanto é dito o preço da prata cunhada na Inglaterra ou a quantidade de moedas de prata que a Casa da Moeda dá em troca pelo lingote padrão de prata. Antes da reforma da moeda de ouro, o preço de mercado do lingote padrão de prata era, em diferentes ocasiões, 5 shillings, 4 pence, 5 shillings e 7 pence, e muito frequentemente 5 shillings e 8 pence a onça. 5 shillings e 7 pence, no entanto, parece ter sido o preço mais comum, desde a reforma da moeda de ouro. O preço de mercado do lingote padrão de prata caiu ocasionalmente a 5 shillings e 3 pence, 5 shillings e 4 pence e 5 shillings e 5 pence por onça, tendo sido raramente excedido este último preço. Se bem que o preço de mercado do lingote de ouro, de prata tenha caído consideravelmente desde a reforma da moeda de ouro, não caiu tão baixo quanto o preço da cunhagem. Na proporção entre os diferentes metais, na moeda da Inglaterra, como o cobre é cotado muito acima de seu real valor, a prata também é cotada um pouco abaixo. No mercado europeu, nas moedas francesas e holandesas, 1 onça de ouro fino é trocada por cerca de 14 onças de prata fina. Na moeda inglesa, é trocada por cerca de 15 onças, isto é, por mais prata do que vale, de acordo com a avaliação comum na Europa. Mas como o preço do cobre em barras não é elevado, nem mesmo na Inglaterra, pelo alto preço do cobre na moeda inglesa, o preço da prata em lingotes não é reduzido pela baixa cotação da prata na moeda inglesa. A prata em lingotes ainda preserva sua proporção própria para o ouro, pela mesma razão que o cobre em barras preserva sua proporção adequada para com a prata. Com a reforma da moeda de prata, no reinado de Guilherme III, o preço do lingote de prata ainda continuava um pouco acima do preço da cunhagem. O senhor Luke imputou este alto preço à permissão de exportar lingotes de prata e à proibição de exportar moeda de prata. Esta permissão de exportação, disse ele, tornou a demanda de lingote de prata maior que a demanda da moeda de prata. Mas o número de pessoas que desejavam moedas de prata para os usos comuns de comprar e vender no próprio país é certamente muito maior que aqueles que querem lingotes de prata para fins de exportação ou qualquer outro uso. Subsiste hoje em dia uma permissão semelhante para exportação de lingotes de ouro,
e uma proibição semelhante para exportar moedas de ouro. Mesmo assim, o preço do lingote de ouro caiu abaixo do preço da cunhagem. Mas na Inglaterra, a moeda de prata estava, tal como agora, desvalorizada em proporção ao ouro, e a moeda de ouro, que naquela época não se supunha requeresse qualquer reforma, regulava então, como agora, o valor real de toda a moeda. Como a reforma da moeda de prata, então, não reduziu o preço do lingote de prata ao preço de cunhagem, não é muito provável que uma tal reforma o faça agora. Se a moeda de prata fosse de novo trazida para perto de seu peso padrão, como o ouro, um guinéu, provavelmente, de acordo com a presente proporção, trocaria mais moeda de prata do que compraria em lingotes. A moeda de prata, contendo todo o seu peso padrão, neste caso seria lucrativo fundi-la, primeiro para trocar o lingote por moeda de ouro, e depois trocar esta moeda de ouro por moeda de prata, para ser, do mesmo modo, fundida. Alguma alteração na atual proporção parece ser o único método de prevenir esta inconveniência. A inconveniência talvez pudesse ser menor se a prata fosse cotada na moeda como muito acima de sua proporção correta para o ouro, como atualmente é cotada abaixo dele. Desde que ao mesmo tempo fosse publicado que a prata não seria prova legal para mais que o troco de um guinéu, do mesmo modo que o cobre não é prova legal para a troca de mais de um xilingue. Nenhum credor, neste caso, seria trapaceado em consequência da grande cotação da moeda de prata, como nenhum credor atualmente pode ser enganado pela alta cotação do cobre. Somente os banqueiros sofreriam com esta regulamentação. Quando há uma corrida aos bancos, por vezes eles tentam ganhar tempo pagando em moedas de 6 pence e seriam impedidos por esta regulamentação do método desacreditado de evitar pagamentos imediatos. Seriam obrigados, por conseguinte, a manter maior quantidade de dinheiro que atualmente, e se bem que isto, sem dúvida, seria uma grande inconveniência para eles, seria ao mesmo tempo uma considerável segurança para seus credores. 3 libras, 17 xilingues, 10 pence, o preço do ouro cunhado. Certamente não contém mesmo, em nossa boa moeda de ouro, mais de uma onça de ouro padrão, e pode-se pensar, portanto, que não deveria comprar mais em lingote padrão. Mas o ouro em moeda é mais conveniente que o ouro em lingote, e se bem que na Inglaterra a cunhagem seja grátis, o ouro carregado em lingotes, a cunhagem raramente pode ser devolvida em moedas ao seu possuidor, senão com um prazo de várias semanas. Com a atividade atual da Casa da Moeda, só poderia ser devolvido depois de vários meses. Este retardo é semelhante a uma pequena taxa e torna o ouro em moeda um pouco mais valioso que uma igual quantidade de ouro em lingotes. Se na moeda inglesa a prata fosse taxada de acordo com sua proporção correta com o ouro, o preço do lingote de prata provavelmente cairia abaixo do preço da moeda, mesmo sem reforma da moeda de prata. O valor mesmo da atual moeda de prata gasta e desvaloriza. Seria regulado. O valor mesmo da atual moeda de prata, gasta e desvalorizada, seria regulado pelo valor da boa moeda de ouro pela qual pode ser trocada. Uma pequena taxa ou imposto sobre a cunhagem, tanto do ouro como da prata, provavelmente aumentaria ainda mais a superioridade daqueles metais cunhados acima de uma igual quantidade de qualquer um deles em lingote. A cunhagem, neste caso, aumentaria o valor do metal cunhado em proporção à quantidade desta pequena taxa. Pela mesma razão, a modelagem aumenta o valor de uma chapa, na mesma proporção do preço de seu trabalho. A superioridade da moeda sobre o lingote evitaria a fundição da moeda e desencorajaria sua exportação. Se qualquer exigência pública fosse necessário exportar a moeda, sua maior parte logo retornaria naturalmente.
No estrangeiro, poderia ser vendida apenas por seu peso em lingotes.